Olá, pessoal. Estamos começando hoje nosso primeiro podcast da Técnica de Figueiredo, num bate-papo muito importante para mim, onde estão aqui os colegas que participaram do início da trajetória da Técnica de Figueiredo, o Dr. Antônio Leão, meu compadre, Dr. Antônio Leão, o Dr. Rafael Ribeiro, meu parceiro de trabalho desde sempre, desde que eu retornei para a Vitória da residência. A gente trabalha juntos aqui, nós três, eu, o Toninho e o Rafael. Meu filho Pedro, que agora está terminando a residência de ortopedia e vai compor essa equipe. Então são pessoas fundamentais no início dessa caminhada e basicamente a gente vai contar no podcast aqui a história, as dificuldades, o que cada um lembra do início da trajetória da Técnica de Figueiredo, que muito diferente de hoje, que já está tudo mais tranquilo, tudo fluindo de forma mais leve. O começo nós tivemos obstáculos e acho muito importante iniciar a nossa série de podcast trazendo à tona essa história da vida da TF, do começo de tudo. Então, eu queria introduzir da seguinte maneira: em 2008, eu comecei a Técnica de Figueiredo de maneira ainda muito inicial, com os meus conceitos, e depois que eu fiz uma série de casos, eu levei até o Toninho, o Dr. Antônio Leão, e a gente conversou, mostrei para ele uns casos, como é que estava evoluindo bem dentro dessa ótica de proteção da ferida. E aí, aqui começa de fato a história do podcast. Eu queria que ele dissesse como é que foi o impacto quando eu apresentei a ele esses casos da técnica, e aí a gente vai começar esse bate-papo aqui bem leve. Eu queria só dizer o seguinte: nós não combinamos nada, é super espontâneo aqui, que foi de propósito isso, para eu poder também me surpreender com o que cada um tem a dizer. Vai ser bom para todos nós, inclusive vai ser uma surpresa para mim também. E aí, nessa época, quando o Leandro começou a fazer esses primeiros Figueiredos na ponta de dedo, eu participava com ele, mas não estava tão atento quanto ele estava na evolução dos casos, né? E aí, quando ele tinha feito uma série de casos que ele tinha notado essa regeneração, ele me mostrou. E eu fiquei muito impressionado, né? Eu falei, caramba, bicho, coisa impressionante. E tem um paciente em especial que eu não lembro o nome, eu lembro muito bem, que ele falou assim, ele abriu o celular dele com a ponta do dedo que tinha perdido. Aí ele falou assim, ó, aqui, ó, eu consigo, minha digital voltou aqui. O cara abriu o celular, mostrou abrindo o celular, depois de ter perdido a ponta do dedo, né? Ele abriu o celular, regenerou tudo. E eu fiquei muito impressionado com esse negócio, né? Então, assim, capacidade de regeneração, de fato. Impressionante, tá? E aí, né, nessa época, a gente fazia mais em ponta de dedo, e aí, quando a gente foi vendo isso, fomos ampliando e fazendo outras áreas, né? No início, a gente, em áreas que não era de palma de mão, a gente ainda fazia, quando ficava granulado, a gente ainda fazia enxerto de pele total sobre a área, porque a gente não sabia a extensão do negócio. Foi de fato, a gente estava aprendendo com aquilo ali no começo. Na verdade, foi, né, assim, foi uma coisa que a gente foi descobrindo, né? Não foi uma... Com o Rafael, já foi da seguinte maneira: a gente trabalhava muito em hospitais grandes de trauma, né, de porta aberta, de trauma do sistema único de saúde, e aí as experiências foram enormes já de uma série de casos. Eu queria que você contasse. Nessa época, né, nós tínhamos um serviço enorme, que era a Santa Casa de Cachoeiro, e logo depois o Hospital Jaime Santos Neves, né? Mas a Santa Casa de Cachoeiro era um serviço extremamente grande, porque não abrangia somente Cachoeiro, e sim todo o sul do estado, né? Então o volume de casos era absurdo, e nós começamos lá fazendo apenas mão. Mas rapidamente a ortopedia começou a precisar das grandes coberturas, né? E a cirurgia de mão faz a parte de microcirurgia. Então coube a nós começar a fazer os casos de retalhos
microcirúrgicos, seja de rotação, seja retalhos à distância, para cobrir esses casos grandes. E foi justamente na época que começamos a desenvolver a técnica de Figueiredo. Até então, a gente começou a fazer na mão. Né? Quando você trouxe os casos, né, nós começamos a fazer em ponta de dedo. Né? Até então, a gente não tinha nem coragem de abranger. Só que tinha casos difíceis, que até perda de retalho e tudo mais. E nós começamos a abusar um pouquinho mais, né? E aí da ponta de dedo passou para o meio do dedo, do meio do dedo passou para a palma, para dorso, até a gente começar a utilizar em outros locais, né? E a gente fazia, realmente, era a nossa atribuição os retalhos lá de Cachoeiro, né? É importante isso aí que você lembrou. Fizemos a quantidade. Membro inferior, principalmente, que ficava os casos lá e pouca gente fazia, né? Eu ficava agoniado, né? Contar essa parte da história é importante também, porque às vezes muita gente acha que faz a técnica e porque não sabia fazer retalho, não fazia. Mas uma coisa que eu me lembro muito é que você ficava muito incomodado, porque sempre que a gente ia fazer o retalho, e o retalho, para a gente fazer o retalho, a gente utiliza uma área doadora que está em bom estado, não está doente, né? E você sempre ficava muito incomodado de tirar um pedaço de um lugar que estava são. Faz aí. E eu tinha que começar sempre a cirurgia e depois você entrar para me ajudar. Mas talvez nesse espírito aí de tentar mudar alguma coisa, encorajou também a gente começar a fazer a técnica em lugares maiores, né? Em outras regiões. Né? No começo... Muito bom lembrar, vai passando um filme, né? Passando um filme. A Santa Casa era um volume absurdo, depois o Jaime um volume muito grande também. E aí a gente fica... Vocês lembram das dificuldades iniciais que, à medida que ia evoluindo na parte de cicatrização, que chegava em situações que o exudato... dá um cheiro, porque é proteico, e eu ficava amarelado. Você lembra quantos que retiraram o nosso? Vinham dos postos de saúde, né, que passavam com outros profissionais e todos achavam que era justamente aquilo que estava causando infecção, né? Era pus. E aí a gente fazia, na outra semana chegava sem o plástico, a gente tinha que refazer o plástico e tudo mais. Tinha que refazer o plástico. Com muitas resistências, né, Leandro? No início, né? Até foi um grande aprendizado, inclusive, para a gente, que nós fomos devagarinho também modificando até chegar ao ideal. A gente foi aprendendo, a técnica foi uma evolução constante com a gente e os colegas do Brasil inteiro estavam fazendo. A nossa troca com o Manaus, com o Alessandro, era fantástico, porque as coisas iam evoluindo aqui e lá, e um grupo no WhatsApp muito grande, a turma fazendo, a gente discutindo, já tinha apresentado em congresso, a gente já tinha, depois da publicação, a gente ficou com uma condição melhor de poder apresentar que aquilo era científico, né? Teve tudo isso e as barreiras foram diminuindo um pouquinho. Eu lembro de uma passagem que a gente estava no Jaime, um hospital grande daquele, tudo foi um momento fundamental que todos participaram. A gente fazendo vários casos, salvando vários casos, tinha muitos casos com infecção que a gente tratava e os pacientes estavam curados, e uma época um dos gestores lá, o coordenador da ortopedia, sentou do meu lado, eu achei que vai vir alguma coisa boa aí. Ele perguntou como é que tá a técnica de Figueiredo. Aí eu falei, tá tudo bem, tá indo bem pra caramba, muitos casos. Ele, pois é, rapaz, eu queria te fazer um pedido, queria que você retirasse todos os plásticos dos pacientes que estão aqui no Jaime. E a minha alegria inicial subiu um vulcão naquela surpresa, e eu fui muito forte com ele e disse que não vou retirar nenhum. É uma conduta médica e eu não vou permitir que ninguém tire. Fui muito incisivo e ainda falei, admiro você como um professor, como um chefe de serviço, tentar inibir a ciência numa coisa tão importante, tão fundamental que está surgindo aí, uma situação nova de tratamento, um novo caminho de tratar feridas tão grandes, tão extensas, e você tentando combater. Um dia
eu vou lembrar você da sua tentativa de interromper, mas nesse momento você não vai conseguir. E esse episódio gerou que os infectologistas me procuraram, porque já na minha negativa de retirar, de insistir naquilo ali, eles me procuraram e foi aí que a gente resolveu fazer um simpósio com a infectologia. Aí Toninho lembra muito bem disso, eu queria que você contasse como é que foi, porque esse momento foi emblemático na virada de... Verdade. Esse dia foi no Vitória Parte, tanto os infectologistas do Vitória Parte quanto os do Jaime estavam presentes e eles estavam horrorizados com aquilo, né? E por mais que a gente falava assim, que a gente não teve nenhum problema, então tem uma frase de uma das infectologistas que foi assim, que ficou na minha mente, que ela falou assim, vai tudo bem até a hora que vai mal. E aí a hora que for mal, a gente não tem defesa, a gente não tem nada, porque isso aí é uma invenção. Né? E aí nós vamos falar o quê? Nós estávamos botando plástico nas pessoas e por mais que a gente falava que... Mas a gente não teve nenhum caso. E até hoje a gente não teve nenhum caso. Tá? 0 casos de problema. De complicação. Pelo contrário, né? Trata a infecção e não gera nenhuma. Mas eles não sabiam, né? Isso foi interessante que também nos impulsionou a produzir trabalhos científicos, né? Nós começamos a ver a importância dos trabalhos científicos justamente para ter por onde... Argumento de apoio e para a gente conseguir mostrar a técnica de uma maneira mais abrangente e mostrar que dava certo. Porque eu acredito que a maioria das resistências, nós tivemos isso em Cachoeiro também, todos os serviços grandes que nós começamos a implantar a técnica, nós tivemos alguma restrição. Eu não acredito que essas restrições são de maldade, são simplesmente pelo desconhecimento. Sim. E a partir do momento que esses outros profissionais também começam a entender e ver que funcionam, isso aconteceu muito, né? Com as outras especialidades, né, Leandro? Demais. Quando eles começaram a fazer junto com a gente, né? Nos auxiliar e entender aquilo ali, a vascular, a cirurgia plástica, hoje são grandes parceiros, assim, que no começo não é nenhuma resistência, é olhar aqui, não tem nada sobre isso na literatura, ele modifica todo o sistema de tratamento, é um caminho totalmente diferente, mas é um caminho orgânico, é um caminho perfeito, reprodutível, então hoje a gente tem o auxílio dessas especialidades de forma fantástica, eles estão me ajudando muito, impulsionando muito a técnica e nos auxiliam hoje. Vocês têm os colegas aí. Tem um caso de um cirurgião vascular, não sei se você lembra, no Hospital do Jaime, um paciente que teve uma complicação de uma meningite bacteriana. Sim, necrose de extremidades. Isso, necrose de todas as extremidades, de todos os dedos da mão e dos pés. E ela subiu para fazer uma amputação do pé. Nos chamaram para fazer a cobertura da ponta dos dedos. Uhum. Ela já tinha feito a amputação de um pé, se eu não me engano, o pé direito. Direito, exatamente. E ela ia fazer a amputação do pé esquerdo. E justamente nós fizemos a técnica nas mãos. Todos os dedos. Todos os dedos. Você olhou para o pé esquerdo e perguntou para ela, o que você vai fazer? Ela falou assim, eu vou amputar. E você sugeriu a ela, pediu para ela, você permite... Só por uma semana. Eu tentar fazer uma técnica que, na tentativa de preservar o pé, e a resposta dela foi o seguinte, tudo bem, eu já vou amputar, não tem problema nenhum. Foi demais. E aí você fez a técnica ali no momento. No pé e salvou. E salvou perfeito. o pé ficou perfeito. Eu lembro ela falando que ela assim, nossa, ela teve... Eu não esqueço essa frase, que ela virou e falou assim, nossa, eu acho que eu amputei o outro pé à toa, porque o outro pé estava melhor do que... Então, essa sensação ficou na minha cabeça. Foi demais. E achei bem interessante, porque... A partir do momento que ela conheceu a técnica e teve a oportunidade também de ver e participar, mudou a forma também de pensar e de ver as coisas. Então, acho que a restrição é por aí. Né? Cada pessoa que teve a oportunidade de tratar ou acompanhar de perto ou ter um familiar, porque nós tratamos parentes de médicos, de pessoas daqui da sociedade hoje, que eles não imaginavam, né, que tinha isso.
mas sobretudo os colegas médicos que tiveram a oportunidade de tratar alguém ou acompanhar de perto alguém, se convenceram e viraram imediatamente apoiadores. Isso que me moveu de continuar. A presença de vocês que seguraram firme na corda junto comigo. Quantas vezes eu ia lá embaixo e vocês me reerguiam e tudo. Mas hoje, o que me abastece mais é ver que cada vez que um profissional de uma outra área conhece a técnica, ele adota. Eu queria que você dissesse, que a gente reúne muito no interior, né? Os colegas médicos lá, como é que estão operando as lesões de pele lá? Sim. Cutânea. Nós temos um grupo, né? E a gente troca informação. E hoje, o pessoal no interior, não só do Espírito Santo, do Brasil todo, eles têm feito muito, reproduzido isso muito e salvado pessoas que de outra forma não teria forma. Não só porque eles não têm outras técnicas para fazer, como também os lugares que eles estão não têm nenhum tipo de recurso. Então, essa pessoa não teria recurso nenhum outro tipo de opção. E essa opção não só trouxe essa técnica, não só trouxe essa opção, como ela não precisa de uma estrutura maior, né? Estrutura maior, nem de uma pessoa super capacitada. Altamente reprodutiva. Altamente reprodutiva e trouxe salvação para todos os recantos do Brasil. Pará, Rondônia, Roraima. Manaus demais. Manaus. Mas teve um interessante que é amigo da sua época, foi cirurgião junto com você lá em Nova Venécia, que a gente foi num churrasco. Sim. Né? Porque esse papo aqui, esse podcast é totalmente informal. Sim. E aí eles viam pessoas mais velhas, médicos mais velhos falando. Aí que você me apresentou, esse que é o doutor Figueiredo, eles vieram conversando, é por você, que rapaz, você está me fazendo ganhar muito dinheiro. Porque tem muito pomerano aqui, né, na colonização alemã e tudo no estado, e tem muita lesão de pele. Sim, e eles deitando e falando, nossa, lesões que eu não sabia, agora, sim, pessoal. Tá aumentando muito. Com relação a essa questão das lesões de pele, lá na Santa Casa, a gente tem um serviço grande de dermatologia lá também. E a gente está com uma comunicação muito boa. Essa semana mesmo, a gente tirou Pedro operou um caso lá, fantástico. Eles estão chamando para... Eu fiz com eles lá. Aí tiramos um câncer grande no dedo, eu cobri. Eles são muito receptivos e eles enxergam diretamente essa solução, né? Eles falam, rapaz... Isso daí é algo tão necessário. A gente, às vezes, tem tanta dificuldade de cobrir essas lesões. De repente ficou fácil, né? De repente ficou fácil. Importante você falar que o dermatologista nem precisa de você, né? Nem precisa de mim mesmo. Precisa, nesse momento, ainda é um aprendizado, mas daqui a pouco eu nem fazer. O Pedro estava falando isso é espetacular, essa muito bacana. Essa reprodução, né? Esse dermatologista, Pedro contando, um cara extremamente habilidoso, faz retalhos, e a palavra de Pedro falou assim, pai, ele faz no rosto retalhos aí pertinho que ficam espetaculares ele é estética. Cirurgião dermatológico, eles fazem de fato casos muito grandes, inclusive muitas lesões no rosto, e eles fazem muitos retalhos locais e que ficam muito bons, a cirurgia muito bonita mesmo, tem muita habilidade. Mas fazer. Que ainda assim ele... Ainda assim encontra dificuldades, porque tem lesões muito grandes, né, que você não consegue cobrir, nem... E ele falou que era um recurso que ele utilizaria, que a partir de agora está no arsenal dele também. Então tem também na cabeça e pescoço. Enfim, a origem, como a história aqui é mais na parte inicial, as dificuldades iniciais, senão a gente vai começar a falar de casos. Daqui a pouco nós mostramos os caras que a gente adora, né? Daqui a pouco, Mas teve também os desafios, o Toninho, no hospital infantil, começou bem lá na origem mesmo, quando a gente começou a fazer a ponta de dedo de adulto, que teve esse que você já contou. Você iniciou no infantil com as crianças. Lá no infantil não era só ponta de dedo, né? Tinha alguns pontos de dedo também, que a criança está sempre cortando a ponta do dedo. E a recuperação é fantástica e muito rápida, é impressionante. Criança, né? Não fica nem cicatriz, parece que não aconteceu nada. Nada. Depois, com o passar do tempo, parece que não aconteceu nada. Como se nunca tivesse machucado. Mas lá também a gente tive lesões maiores, até tem uma menina de Aracruz também, que eu treinei lá, que ela laminou a mão, assim, ela pegou e laminou a mão e pegou meta, pegou tudo, levou tudo.
emendei os tendões, botei no dorso da mão dela e ela tinha uns tendões para fazer, alguma coisinha deu para Fazer a fazer tenorrafia. a tenorrafia e cobriu tudo, laminou até osso, tá? Laminou até osso. E aí botamos em cima 3 aninhos. Cara, e ela fechava perfeitamente. Ela Então era impressionante. você pôde, provavelmente você foi o primeiro, até antes de mim, porque nessa época eu não estava em nenhum serviço, nem eu nem Rafael do serviço de infantil. Você foi o primeiro a fazer técnica de Figueiredo em ponta em criança. Então você vinha me contar, falar, olha, se você acha que é rápido em adulto, você não viu criança daquele jeito. Você não E outra viu coisa que eu usava muito também era nas fasciotomias, né? Que a gente fazia as fasciotomias, abria, em vez de eu fazer ponto de quebra de tensão, eu deixava expandir, vinha e botava um Figueiredo na brecha e aí, nesse caso, eu não deixava epitelizar. Eu ia semanalmente, ia fechando até fechar, né? Mas assim, ele não ficava, a musculatura não ficava exposta a hora nenhuma, tudo debaixo do Figueiredo. Embebido exudato e aí... direitinho. Aí nós, com relação ao infantil, depois a gente assumiu um serviço grande de cirurgia e aí sindactilia pra caramba, aquele negócio todo. Eu lembro como que você desenvolveu a técnica de um flap, né? Para sindactilia. Você estava deitado na cama e desenhando um negócio, e a gente tinha um caso para fazer. Tava demorando a sala, né? Falei, vou ganhar tempo agora. Você começou a bolar o retalho na sindactilia com um flap. Geralmente é uma cirurgia que a gente costuma fazer A gente tinha feito várias sindactilias já usando a técnica na falha, né? A falha proximal. Mas nunca tão grande, né? Era falha. Aquela falha habitual. Aí só que a gente viu que era muito rápido. A gente falou, pô, isso aqui é muito rápido em criança. A gente começou com o Vicryl, que o Vicryl em 15 dias ele já estava degenerando. Depois a gente passou para o Monocryl para poder durar mais tempo, que as crianças maiores tudo bem, toleravam a retirada de ponto, podia fazer com nylon, mas as menorzinhas não. E aí, por que a gente faz muito retalho na sindactilia? Justamente para diminuir a área cruenta residual. Por isso que a gente tenta casar vários retalhos. Nesse dia, que você lembrou bem aí, eu pensei o seguinte, a gente não tem mais problema com a área ser maior. Então não precisamos de tanto flap. A gente não precisa de 7, 8, 9 flap. Podemos fazer um dorsal e um volar, porque o que vai acontecer com a quantidade menor de flaps? Vai ter uma área cruenta maior, mas tudo bem. A técnica em criança era espetacular, ainda mais em cirurgia em ato cirúrgico, não é uma lesão traumática de acidente, né? Não tem nenhuma contaminação. Não tem nenhuma contaminação. Então, aí eu fiz esse desenho de uma flap, a gente fez, e nós sofremos nos 2 primeiros que, como é que vai bem isso aqui? Foi... Mas a gente sempre muito unido, né, naquele contexto ali, e foi tudo muito bem mesmo, assim, e aí? Pronto. E aí, cara, é muito mais rápido, lembra? Sim. Mas esse tipo de pensamento foi muito bom, inclusive pra gente, porque nós começamos a ficar mais corajosos em algumas coisas, né? Todo cirurgião, a gente tem medo de falhas, né, grandes. E com isso daí, esse tipo de pensamento aí, nós começamos a fazer debridamentos maiores e mais efetivos. E começamos a ver, a partir do momento que você tira realmente o que está ruim, sem ter medo de ter falhas, o processo regenerativo também é melhor. Né? Então, isso foi na sindactilia, isso foi nos debridamentos grandes. Nas infecções. Nas retrações. Muitas retrações. Nas retrações, né? Vale um podcast de retração aqui, porque a retração cicatricial a gente... Perdeu o medo aqueles mesmo, que Toninho da falha cutânea. Isso a gente vê muitas vezes no trauma, às vezes vai fazer uma cirurgia que a pele não está ainda o ideal, que você tem um risco ali de deiscência. Esse medo já não tem mais. Os próprios debridamentos faz bastante amplo mesmo, tira. Porque a preocupação não é mais a cobertura, vai cobrir tudo. Teve um congresso das novidades, uma vez a gente foi num congresso e aí estavam falando de anestesia local, né? Que entrou em voga bastante, isso aí bem bacana, o paciente acordado, aquilo tudo. E aí estava eu e Toninho no congresso, ele
futucou aí, o Pedro tá falando aqui, eu tô lembrando, ele há quanto tempo que a gente faz isso? Bicho. aí Pedro, pai, Toninho faz isso aí, desde a origem. Eu já cheguei lá, você ele também. inventou. Ele conversando com O paciente, na cirurgia, uma retração enorme, e ele abaixa o campo e manda o paciente esticar a mão. O cara tá tão acordado, Toninho conversando com ele. Aí ele abre a mão, aí, Toninho, tá até aí, tá bom, cara? Até aqui já tá bom demais. Isso O cara era músico, né? Aí a gente vai... Isso aí, tipo, 4, 5 anos depois, a gente foi no congresso, aí... Era aquele Falando. canadense, esqueci o nome. Valant. É, o Valant. Pô, cara, bacana demais. Aí teve isso, a gente falou, ó, rapaz, tá vendo? Você foi pioneiro. Não sabia. Mandava retração grandona, depois Figueiredo naquilo lá e tava resolvido. Mas enfrentamos enfrentamos problema de condução, depois que eu queria que você disse lá na Santa Casa de Cachoeira, isso foi emblemático, a participação da enfermagem, isso aí da Verinha lá, bom, Verinha tá ouvindo aí? Tá, A enfermagem nos ajudou muito, né? No início tinha muita restrição e algumas pessoas que viram, entenderam e começaram a gostar da técnica nos ajudou a poder ter a possibilidade de fazer com segurança no local. A sensibilidade que eles tinham com relação ao paciente, eles viam o paciente ficando bom, eles presenciavam aquilo ali. E aí quando alguém começava a botar alguma dificuldade, eles nos defendiam. Não, eu vi o paciente ficar bem, não dói para fazer o curativo. Começou dessa maneira a esterilizar o plástico. Qual era o plástico ideal? Eu quero que você... A nossa procura pelo plástico ideal. Pela fonte, né? Porque o plástico ideal, maleável e resistente à sutura. Agora, como é que foi a história? Não era fácil, né? Não era. Como é que a gente ia arrumar esse plástico e, ao mesmo tempo, na nossa cabeça, ele tinha que ser estéril. Né? Como é que a gente ia pegar um plástico qualquer e aí tacar dentro de uma cirurgia? Não tem como. Então, começamos a fazer inicialmente, até existiam uns plásticos esterilizados que o otorrino utilizava muito. E começamos a utilizar. Era o plástico do otorrino, inclusive não podia nem gerar um bloqueio, porque o otorrino fazia para modular a orelha. Mas aquele plástico também não era um plástico especial, não. Era um plástico que eles também eles catavam e mandavam esterilizar. Só que a gente começou a fazer tanto, começou a faltar o plástico. E aí começamos a utilizar o do soro. Foi, o do soro. E aí teve outro problema, que logo depois o soro mudou. Deixou de ser aquele plástico molinho e veio aquele plástico duro. A gente, meu Deus, o que a gente vai fazer? Procurar o plástico ideal. Aí teve do fio de quisto. Aí achou do fio de quisto. Isso era perfeito. Vinha esterilizado. Que vinha protegendo o fio. Então, quer dizer, ele já era um plástico com a qualidade muito boa para evitar a perfuração pelo fio. Então, aquele era fantástico. Aquele ali é o plástico a ser feito, né? Tentamos usar a bolsa de coletora, mas ele é elástico. Um pouquinho mais elástico. Ele é elástico. Ainda muita gente usa. Mas ele é elástico. Porque o tamanho, né? Só que de fato não tem a mesma qualidade. Ela rasga, ela é elástica. A durabilidade é muito menor. Mas uma coisa que eu lembro bastante também, que eu achei bem interessante para o nosso entendimento, porque foi um aprendizado, né? Nós fomos aprendendo. Teve um caso que nós operamos na Santa Casa de Cachoeiro, que nós fizemos o caso e chegava na outra semana, não tinha evolução e nós não conseguimos entender o que está acontecendo, por que está dando errado. O paciente estava bem e tudo, mas ele não evoluía. Sim. E aí nós fomos da enfermaria tentar entender o que estava acontecendo. E quem cuidava do paciente virou e falou assim, não é possível. Todo dia a gente faz o curativo e drena esse curativo. A gente, eu acho que é o problema daí. E aí, o líquido que ficava, que era o exudato, né? Era retirado. E aí a gente começou a entender a importância do exudato no processo de cicatrização. Né? Teve Isso aí acontece até hoje, em menor escala, mas acontece. É uma tendência de se utilizar aquilo que se tem conhecimento. Como é que uma vida inteira passa fazendo curativo todo dia, contaminando o exudato, seja com pomada ou retirando o exudato, retirando pela limpeza diária e colocando algum produto ali. E de repente vem algo que não toque nisso.
Eu falo com o Pedro bastante, o exudato, ele é um líquido extremamente precioso e esse contexto é que tem que ser visto. Hoje eu faço uma comparação assim, ó. Ninguém tem coragem de jogar, de contaminar nada no líquor. Por exemplo, você não faz uma punção e joga alguma coisa, você não tem essa coragem. Você não pega uma gestante e vai lá e fala, eu vou jogar células tronco, eu quero ver esse bebê nascer mais forte. Você não tem coragem de contaminar. Você não pega uma articulação saudável e coloca alguma coisa lá dentro, que pelo menos não deveria, porque o líquido sinovial é fundamental. Você não pega um peritônio sem peritonite para você jogar alguma coisa. São coisas que você pode levar o paciente à morte, você pode fazer uma coisa. O exudato é para ser visto dessa maneira. Não ofenda, não retire, não contamine. Se o organismo produz em maior volume naquela fase inicial, é porque ele precisa produzir, tirar o excesso que já está contaminado e produzir mais até que a cicatrização aconteça e começa a diminuir gradativamente a produção de exudato. Sim. Então, é um líquido importantíssimo. Esse conceito tem que ficar. Entre nós, a gente sabe dessa maneira de alguma forma, mas hoje eu faço essa analogia para que as pessoas entendam. Simplesmente é um líquido orgânico fundamental, extremamente precioso e que antes a gente não dava valor porque ele só aparecia em situações trágicas, de ferida, uma coisa muito feia. Mas a gente conversa muito sobre isso, né? O exudato é um líquido precioso. Se a gente pudesse botar ele numa caixinha, botar ele e fornecer para feridas, a gente estava... Por meio do exudato, o organismo ele consegue se ajustar ali naquele ambiente, né? Ele leva toda a celularidade necessária naquela etapa da cicatrização, seja numa fase inflamatória inicial, mais células de defesa para combater aquele processo infeccioso, depois nas fases mais de granulação, células... Formação de vasos. Exatamente, que células proliferativas de formação de tecido. Então, o organismo ele se controla ali por meio do exudato, sem necessidade de ninguém intervir sobre aquilo. Faz uma regulação sistêmica, promove uma neovasogênese fantástica naquilo ali, e ele não quer contaminação naquilo, ele só quer proteção que a gente fez. E como a gente trabalha, nós temos sintonia não é só na forma de trabalhar, nós temos sintonia na forma de pensar. Sim. Por isso que ficou fácil isso aí. A gente conseguiu entender que aquilo ali, de alguma forma, estava devolvendo informações preciosas para a gente, e a gente tinha muita humildade no começo, Você acabou de dizer, a gente tinha curiosidade de saber onde aconteceria um erro, onde aconteceria onde não está indicado. Que tinha pergunta, qual a contraindicação da técnica? Vocês acharam? Não. Vocês tiveram algum problema grave? Pelo contrário, ela foi ampliando. Né? Foi só ampliando. Então, hoje era para a gente estar falando aqui, né, como é a história, e é muito espontâneo esse bate-papo. De repente, vocês lembrarem, teve um caso que foi trágico, teve um caso que foi... Queria que você lembra aquele caso do paciente diabético que estava no CTI? Cachoeiro. Conta o seu... Que era médico, né? Um médico diabético... No CTI, gravíssimo. Teve uma tenossinovite purulenta. Começou no quinto dedo. Assim. Evoluiu para a palma da mão, dorso da mão. Antebraço. Quando chegou até nós... Coma, no CTI. Nós fomos ver esse caso no CTI e depois levamos o centro cirúrgico para drenagem. Fizemos uma drenagem extensa, tanto volar como dorsal. Até aqui. E estava tão grande dorsal que a pele toda dorsal necrosou depois, né? Perdeu a pele toda dorsal. E aí colocamos plástico, né? Esse teve uma dificuldade grande de formação de epitelização, né? No dorso. Mas a parte volar foi toda. A gente fez uma quarta-feira, a gente ia lá nas quartas, né, nessa época. Ele estava no CTI em coma. Na outra quarta, ele estava no quarto normal. Ele já estava lá. Nós levamos no centro cirúrgico, que é infeccioso, a gente sempre faz uma reabordagem. Roda, lembra? Levávamos, porque ele não tinha força para andar. Então, os colegas de Cachoeiro, tão impactante quanto foi o Alessandro à distância em Manaus, que eu até fui lá visitar, o Maru no Pará, aquela turma toda, mas a turma de Cachoeiro nos auxiliou demais. O Vinícius faz demais os casos, né?
Cachoeiro, até hoje, que vocês já não estão lá mais, né? Trocou toda a gestão. Até hoje, Cachoeiro tem a técnica bastante enraizada. É um dos poucos lugares onde eles já esterilizam o plástico, já vem prontinho para você usar na cirurgia. Até hoje, mesmo vocês nem estando mais lá. E as outras especialidades já vem uma ferida, se às vezes não tem um ortopedista que está habituado, não tem muito. Eles próprios dizem, por que você não faz um Figueiredo? A cirurgia plástica faz isso, a enfermagem faz isso. Então, é um lugar onde a técnica cresceu bastante ali dentro mesmo. Eles ficaram uns 10 anos fazendo isso lá ou mais, né? Foram muitos. Na época era a Vera e a Silvia, as enfermeiras, chefe do centro cirúrgico, cuidaram de esterilizar uma quantidade maior, porque estava acabando. Então, eles começaram a guardar, esterilizar, deixavam separadinho, mostrava pra gente. Tinha que ser no esterrar, porque tinha que ser um tipo de esterilização que não derretesse o plástico. Aí a Silvinha participou. Tomara que vocês estejam vendo aí, pessoal de Cachoeiro. Um abraço. Foram extremamente importantes nessa história que nós estamos contando aqui. Nós aprendemos muito. Você falou desse caso do diabético, nós aprendemos muito, inclusive começamos a ver a importância do estado nutricional do paciente, né? Os casos que nós tivemos mais dificuldade talvez sejam nesses pacientes onde o déficit nutricional dele é ruim. Então, como a gente sempre aprendeu, né, na faculdade, né, o paciente tem que ser visto como um todo. E a gente começou a não olhar somente o curativo, mas toda a parte clínica. Isso começou a ser muito importante, o controle do diabetes, a parte nutricional dele. Então, isso tudo, a partir do momento que ele também foi melhorando essa parte toda, a epitelização também foi progredindo melhor. Né? Fundamental. Até porque quem cicatriza é o próprio organismo. Né? Você tem que alimentar o organismo bem, nutrir, para ele produzir um bom exudato, um exudato de qualidade. Então, isso é mais um tipo de valorização do exudato, você nutrir. Só que o paciente começava a ficar motivado pela sua própria cicatrização. E quantas vezes a gente via o acompanhante falando assim, nossa, a vida dele melhorou muito. E aí a gente falava, agora vamos suplementar ele, vocês conseguem comprar um suplemento proteico, não é tão caro assim. Às vezes a gente associava com vitamina C, as coisas que a gente já faz. E um ou outro conseguia comprar, ele se sentiu motivado e, pô, a velocidade era outra. E tinha uma coisa, tem outra coisa interessantíssima também. Em casa, né? A gente tirava o paciente do casa, hospital. Isso foi um sucesso fantástico também, porque eram pacientes que estavam muitas vezes 2, 3 meses internados. Sim. E você fazia e, sei lá, 2, 3 semanas o paciente já tinha condições de ir para casa. Até mais cedo. No começo, a gente deixava esse tempo, 2, 3 semanas. Para observar. Porque, pô, vocês lembram disso. A gente dava alta no começo, lá em 2000 e tal, pouquinho. Quando a gente começou a fazer aquelas lesões muito grandes, que a gente falava assim, pode ir para casa, a gente ficava uma semana angustiado. Pacientes todos tinham o nosso telefone, se tiver alguma coisa, volta antes, a gente ficava muito à disposição. Voltava quem tirava aquele curativo, excelente. Aí a gente, é um aprendizado, o aprendizado passou por nós aqui, não tem jeito, nós iniciamos tudo isso, sofremos com tudo isso. Sim. A gente tem, o ser humano, sempre disse, o ser humano tem a capacidade de esquecer as angústias, porque a nossa motivação de viver é esquecer tudo de ruim que passou, para você seguir para frente. Ainda mais quem olha para frente. Mas nós passamos por coisas absurdas que era para puxar para trás, mas não desistimos. Então, hoje a gente está podendo conversar sobre uma coisa que você falou, queria que você dissesse. Você estava fazendo uma correlação de preceptor e residente. Isso eu tenho visto demais, porque as pessoas vêm conversar conosco, né, sobre a técnica. E a gente tem um contato muito grande com alunos, né, seja de medicina, seja de residência. E o que eu observei é que, geralmente, os ensinamentos que nós tivemos, que todos têm, vêm dos chefes, de preceptores, assistentes, para o aluno. Né? Preceptor por residente. E eu tenho observado que a técnica ela está sendo levada muitas vezes do aluno para o preceptor. Eles pedem para fazer, doutor, eu posso fazer essa técnica aqui? Muitas vezes levam o trabalho, levam para mostrar, levam, né, as publicações e tudo. Isso aí. Hoje nós temos uma quantidade de publicações enorme, né? E Pedro
Pedro pode falar esse ponto de vista do ponto de vista do residente, como é hoje sua geração aí? Hoje a geração mais velha, né, ainda tinha muitos conceitos enraizados que eram o que era pré-estabelecido, então teve uma resistência maior em começar a fazer, em aceitar, mas a nova geração não. Já veio essa nova geração com a técnica já muito bem desenvolvida, bem disseminada, então o olhar de quem está aprendendo é muito mais limpo do que alguém que já tinha um conhecimento passado. E como os resultados são indiscutíveis. É uma técnica muito mais reprodutível, onde um residente ali no R1, R2 consegue tratar uma lesão que antes precisava de um grande retalho. Então, assim, como ficou mais fácil, pulou, né? Agora quem busca mais são os próprios alunos que já se desenvolve com um novo conceito, o conceito da técnica de Figueiredo. Isso eu consigo perceber muito entre os meus pares também, né, principalmente. Mas lá na Santa Casa, os residentes da Santa Casa e do Aparte, eles já, desde o primeiro, eles já nasceram na técnica. Mesmo os primeiros lá da Santa Casa, a Giovanna e o Coisa, eles já viram. Desde o começo. Eles passam, a gente dá aula nessas terças-feiras há anos. Não, acho que foi em 2010. Eram todos residentes 2010, do estado. mais ou menos. Depois os caras, teve 2 serviços que ficaram um pouco mais independentes. E a gente tem a residente da Vitória Parque da Santa Casa, em torno de sempre 20 residentes ali, passando desde uns que permanecem, uns que viram preceptores e continuam. Mas a parte educacional, o contato com a gente o tempo todo, nessas aulas aí, faz com que gere confiança da nossa personalidade, do nosso tipo, da nossa forma de agir com eles, que aí não tem uma postura de superioridade. A gente está ali misturado com essa turma, que são eles que trazem essa notícia o tempo todo, essa troca de conhecimento com a gente morre de dar risada, a gente interage, é bom demais. Então pensa uma geração que convive com a gente, tanto na parte social como na parte científica. Ajuda que eles prestam para a gente. Hoje a sementinha está plantada de uma maneira... É uma frase que o Soninho fala, como é que é? Fala aí do criador e da... Criatura. A criatura, né? Depois que o criador não comanda. Depois que a criatura levantou, acabou, né? Ela levantou... Saiu andando, acabou. Não sei se vocês observaram hoje, nós estávamos operando no centro cirúrgico, tinha uma sala onde um cirurgião vascular estava botando plástico. Eles vão ser um Carlão, fantástico. Nós vamos ter um podcast com a turma com ele, o Carlão e a Angélica da Vascular, que vai ser fantástico. Como vocês aí. O que eles fazem no pé diabético, a revolução que eles causaram no tratamento do pé diabético é um negócio absurdo. Fantástico. Mas eu acho que é isso. A gente conseguiu bater um bate-papo filmado. Deixa eu fazer o último comentário, que foi... ele falando esse negócio aí, quando a pessoa nasce, você pegar uma pessoa que já tinha um conceito e transformar ela para ela aceitar é uma coisa, e o sujeito que nasce naquilo ali é outra. Então eu lembrei do Pará, né, que nós fomos no Pará, lá em Belém, e eu fiquei muito, muito impressionado, tá? Principalmente com eu não consigo gravar o nome daquela cidade, Itaiutaba, como é que é? É difícil. O hospital chama Santa Rosa. Santa Rosa é uma cidade de 120 quilômetros ao sul de... Ananindeua. E aí... assim, eu fiquei impressionado, que eu até falei com o Leandro, Leandro, pode ser que um dia Nova York seja o melhor lugar do mundo, mas hoje é aqui. Porque o hospital inteiro... Ele surgiu com a técnica. O hospital inteiro é comprometido com a técnica. Do faxineiro ao diretor do hospital. Todo mundo sabe, todo mundo coopera. Na aula, todo mundo estava, todos os técnicos de enfermagem, as enfermeiras, os médicos. Eu fiquei muito impressionado. Falei, esses caras são os melhores do mundo. Não, mas são Eles são os melhores do mundo. Eu já falei isso várias vezes em alguns lugares. Desde a chegada do paciente. Esse hospital deve ter 4 anos agora. O hospital é novinho, A turma lá, um abraço para a turma lá do Santa Rosa. No Pará. Toda a sequência da chegada do paciente, como que ele vai para o centro cirúrgico, já está tudo preparado no centro cirúrgico lá, e depois a condução, o ambulatório, a equipe de enfermagem, a aula que a gente foi dar lá, as perguntas eram de um nível altíssimo, tipo,
eles já estavam não estavam perguntando nada básico mais. Tinha hora que você tinha que falar, cara, que pergunta bacana. Toda hora eu falava isso. Que pergunta bacana. Olha, é assim que faz, é assim. E não é só o próprio hospital, a cidade mesmo, com as unidades de saúde, onde Sim, o paciente sim, muitas vezes sim. vai Assim, pra trocar o todo curativo, mundo era comprometido, todo mundo impressionante. comprometido, habituado, com segurança para conduzir Pô, aquele tinha que paciente. lembrar o nome lá é difícil. Não, então, mas eu vou lembrar, porque nós temos que falar esse nome aqui. Mas o pai Toninho falou desse jeito. Isso aqui é o futuro, tá aqui. O melhor do mundo até. E tem outra coisa interessante para comentar, que vocês, principalmente vocês, nessa época eu ainda era pequeno, né? Mas passaram por todas essas dificuldades e inclusive, muitas vezes tendo embates com outras especialidades. E hoje eu, na minha geração, já é muito mais leve para que eu possa conversar com outras especialidades. A abertura é muito maior, o interesse é muito maior, porque os resultados estão aí, né? Então, todo mundo está vendo, resolve a vida. Às vezes, muitos pacientes internados lá na Santa Casa com a ferida há muito tempo, às vezes por outra especialidade, pela clínica médica, e eles hoje já pedem para avaliar, para ir lá, para fazer, porque eles sabem que resolve, tira o paciente da internação. Então, apesar de toda a dificuldade do caminho, hoje eu acho que nós já estamos numa direção mais harmoniosa e com outras equipes. Isso só faz o bem para o paciente, né? Faz o bem para o sistema de saúde, faz o bem para todo mundo, só vem agregar. Pedro está falando aí do maior hospital escola, da maior faculdade de medicina do Espírito Santo, que é a EMESCAN, e a Santa Casa, que é o hospital escola da EMESCAN. Quer dizer, eu dou aula também para graduação lá na parte de cirurgia da mão, e esse contato é constante. Ali passa por nós, ali passam os residentes, passam acadêmicos de enfermagem, de fisioterapia, todas as especialidades naquele contexto ali. Então, é um lugar, e a gente trabalha com as lesões que nós estamos um passo à frente na técnica por conta das lesões que a gente trata, que são pacientes crônicos. O nosso ambulatório, né, enquanto eu estou dentro da sala, o Toninho está na outra sala, eu estou com o Pedro aqui. São feridas crônicas. Então, 30 anos. 30 anos de ferida, hanseníase. Abaetetuba. Achou? Achei que lembrar. Tem que voltar esse corte aí depois. Abaetetuba, exatamente. E aí essas feridas crônicas estão trazendo uma lição para a técnica de Figueiredo que, cara, nós estamos aí talvez muitos anos na frente do que ainda vai acontecer. Então, que o agudo ficou armazenando conhecimento, escrevendo artigo. Hoje nós temos quantos você tem aqui? Já tem umas 5, 6 publicações só dessa parte de feridas maiores. De não só de da ponta técnica, né? Já temos, sei lá, uma dezena aí para mais, e os colegas publicando o tempo todo. Então, quer dizer, vai vir uma enxurrada de ciência, de conhecimento, sobretudo esses pacientes. Nós estamos curando pacientes com feridas de muito tempo. Imagina você pegar um paciente que está acostumado com a ferida, que curativo todos os dias numa ferida dolorida, toda vez que tira sangra, né? O tempo já não é mais um problema para ele. Já não reclama de ficar 6 meses, 1 ano, 2 anos, porque ele já está há 30 anos cuidando de uma ferida que ele não via um avanço. Hoje, ele ainda está tratando a ferida, mas em direção a melhor, em direção a cura, e o paciente percebe isso imediatamente. Nós vamos falar muito sobre ferida crônica ainda. Eu queria falar um negócio importante que sempre me chamou a atenção, a técnica, tá? Que é o seguinte, isso aqui nunca foi financeiro, meu. Hoje a gente vive num meio muito financeiro, né? A medicina foi infiltrada, não teve jeito, por material, por cosméticos, por várias frentes. Então, isso aqui sempre foi em prol do paciente. Nossa briga sempre foi em prol do paciente. E se fosse, aqui essa mesa já diz tudo. Vê se tem algum patrocínio aqui, vê se tem algum nome. Técnica de Figueiredo. Se fosse uma coisa patrocinada, ia estar aqui, ia estar todo mundo de boné. Isso, graças a Deus, nunca foi financeiro. Isso é medicina. Isso é medicina. E eu acho que quando isso é para o bem, quando isso traz um bem para a sociedade, não tem como dar errado. Não tem. Não É tem isso aí. como dar errado.
Não tem como Acho ninguém que colocar areia finalizou. também. Pode até tentar, mas não consegue, é impossível. Mas assim somos nós, né? Desde cedo é o que eu passo para Pedro o tempo todo, né? O compromisso é com a medicina. Todo médico, eu digo sempre, o médico que acha que a vida financeira dele vai fazer assim, ele está errado. A medicina é uma constância. É para você viver fazendo o correto e o tempo todo você vai ter uma longevidade. Você pode estar trabalhando com prazer com 80 anos, 85 anos, como tem nossos colegas ali. Mas se você buscar, no meio desse trajeto, fazer isso aqui, você tem que ver onde é que você está pisando. O que você fez para que tenha isso? Então, a técnica não traz esse ganho científico de plus, de salto, não tem nada disso, é uma constância. É quem tem amor mesmo pelo que faz, pela cura. A nossa medicina é curativa. O nosso prazer está em ver o paciente ficar bom. Você viu o que você falou. E nós falamos aqui, basicamente, a quantidade que nós falamos foi de SUS. Pô. Tudo SUS. Tudo SUS. Entendeu? De SUS. Eu tenho, cada um de vocês tem, hoje eu tenho muito cliente particular da técnica de Figueiredo, de convênio particular, acidente de trabalho, um monte de coisa. Mas não foi nada que teve foi tudo na caminhada. É claro que a caminhada vai fazendo assim, mas ela não faz assim, ela vai e a gente está ali sempre cuidando. A parte ética eu passo por esse cara aqui o tempo todo falando, bicho, nada pode tirar você do seu centro por conta de financeira, propósito financeiro, disso ou daquilo, nunca, porque se você subir com algo que está fora desse contexto que a gente está falando, você vai cair abraçado com ele. Não vai ser assim. Então, foi bom você ter tocado nisso, porque não é da técnica, sim, mas é do nosso conceito, né, de vida. E quem não conhece acha que a gente fica encarando as coisas, porque nós estamos acostumados a tomar porrada, a gente bate também. Então, a gente reage. Não vai, se eu não aguentasse as porradas todas, talvez a técnica já tinha desistido. Sim, não tenha dúvida. Toninho falava o quê com relação a isso? Já tinha desistido há muito tempo. Eu mesmo já tinha desistido há muito tempo. Tô falando sério. Não, bicho. Eu não é da minha personalidade. Eu não teria. Eu ia te dando já tinha largado pra lá muito tempo. Mas nem largou pra lá e nem me largou na mão. Não te larguei na mão, assim, mas eu não sentei lá na frente e enfrentei igual aqueles 2 congressos lá que você sentou lá na frente. Que eu acho que foi a hora que as coisas começaram a abrir mesmo as portas, foi a partir daqueles 2 congressos e ter apresentado aquele primeiro trabalho. Daí pra lá, assim, ele ganhou um respaldo. Isso aí. Um respaldo. Né, do trabalho, e os 2 congressos que você sentou lá e levou pedrada pra caralho, tipo assim, eu não teria me sujeitado com as pedradas. Então vou contar o primeiro, é até uma lembrança boa, fazer uma referência a Juiz de Fora, ao Arnaldo, nós já estamos encerrando aqui, que foi o meu primeiro convite para falar, foi um simpósio, foi um congresso mineiro de ortopedia, que na verdade eram 2 dias, uma sexta, um sábado, foi em Juiz de Fora. E aí eu apresentei, foi a primeira apresentação, foi em 2013, foi a primeira apresentação pública, assim, para os colegas, aqui até então era a gente que fazia e tudo. E aí eu levei, o título era Tratamento de Perdas Cutâneas com a técnica do polipropileno. Era isso, que é um plástico. Baseado no que você está falando. Aí eu apresentei aqui os casos, nós tínhamos já essa época a gente já tinha casos pra caramba. Eu mostrei vários, eles ficaram impressionados ali, falando. Aí falou assim, técnica do plástico, né? Bota o plástico na ferida. Se você confia tanto nessa técnica, bota o seu nome nela. Foi essa. Eu não sabia. Foi assim. E eu tava em cima do palco, assim, e a turma ali embaixo. E sempre tinha gozação, era a técnica do plástico, era um negócio meio assim. Aí eu falei, cara, olha só, gostei disso aí. A partir de agora, desse momento, encerrada a palestra, vai se chamar Técnica de Figueiredo, porque eu não tinha essa a nossa mentalidade não era de eu vou criar uma coisa com o meu nome, era a técnica do polipropileno. Na primeira apresentação, o título era técnica do polipropileno. Quando ele desafiou e eu entendi que ele fez uma chacota, ele falou, você confia tanto nisso aí, então coloca Técnica de Figueiredo. Eu falei, a partir de agora vai se chamar Técnica de Figueiredo. E graças a Deus, porque eu tinha que tomar essa porrada, mas eu tinha que fazer valer a pena. Aí tá aqui o Figueiredo, tá outro. E aí foi daí que surgiu o nome, não foi por uma motivação pessoal, mas tudo confluiu, por isso que eu falo que isso foi uma luz divina, eu tenho certeza absoluta que ele entregou para mim, porque eu aguentava
botou perto de mim pessoas que me fez aguentar, e em determinado momento ele sabia que ia ser importante ter o meu nome para eu lutar até o fim. Então, por isso que a técnica de Figueiredo está explicada na história. Surgiu dessa maneira. Abraço, Arnaldo, Juiz de Fora. Vou encerrar. Se vocês quiserem fazer mais alguma consideração, mas é um bate-papo assim. Vou te falar que isso aqui a gente podia fazer 10 vezes. A gente faz o tempo todo. Tem conversa pra caramba. Para horas e horas. Mas uma honra ter vocês aqui, muito bom ter você aqui. Porque eu posso ir embora. Eu falo, agora eu posso morrer, porque a criatura já viveu e tem um para poder dar certeza para mim. Tá tudo certo. Muito obrigado aí pela presença de vocês. E até o próximo podcast, que vai ser Técnica de Figueiredo de pai para filho. O Pedro vai estar aí para poder falar.